Continuando, meu querido. Veja bem. Existem dois tipos de pessoa na provação. Uma, que ele perde a fé. Ele perde o interesse. Ele se desvia. Ele não é aprovado por Deus. O Senhor estava tentando provar ele para ele desenvolver um melhor comportamento, um melhor tratamento com as pessoas. Ele chuta o balde, chuta tudo para cima, perde o interesse naquela palavra que ele recebeu. Ele recebeu a palavra, olha, seja paciente, seja amável. Mas na hora da aprovação ele perde o interesse em perseverar, joga tudo para cima e desiste. E ele desiste. Existe esse tipo de pessoa. É por isso que o apóstolo Pedro diz assim, ó. Se essa fé permanecer firme, sabe por quê? Porque o Senhor prova a sua fé para verificar se ela é forte, pura ou não. Porque Deus, ele tem que a nossa fé é muito preciosa para ele, é muito mais preciosa que o dinheiro, que o ouro. Se você permanecer firme com essa fé, redundará muito louvor, honra e glória no dia de Jesus, quando você morrer. E veja bem, por enquanto, as provações, ele diz aqui, vão nos entristecer mesmo. Você vai ficar triste. Mas há uma felicidade maravilhosa que nos aguarda no futuro. Então veja bem, Deus, como a gente está vendo aqui, ele te humilha. Você viu que a gente leu em Deuteronômio? Eu coloquei você no deserto para te humilhar e provar e saber o que estava no teu coração. Às vezes Deus te humilha, meu irmão. Deus te humilha para ver o que tem dentro. Você fica triste. Mas, mesmo triste pela circunstância, se alegre, sabendo que amanhã isso te renderá mais tanta recompensa, tanto galardão, que você não tem ideia. O Senhor prova o coração para verificar aí, ó, se essa fé que você diz ter, ela é correta, ela é pura, ela é firme, ou ela é algo que se vai. Então, vamos dar um exemplo disso? Pedro, Jesus disse, convém que eu seja preso pelos soldados romanos e morra, e ressuscite no terceiro dia. Aí, Jesus disse isso. Aí Pedro vem e diz, de jeito nenhum, Jesus, você não vai passar isso. E olha, eu vou estar contigo até o fim. Para que Pedro foi falar isso? Deus provou ele. É, Pedro? Você vai estar comigo até o fim? Veremos. Bastou Deus colocar umas pessoas para perseguir Pedro, para dizer, peraí, você é um dos cristãos, não é? Que ele amaldiçoou, espraguejou, ele murmurou contra Jesus e fingiu que não era. Deu uma de cínico. Não, eu de jeito nenhum não faço parte dos que andam com ele, não. Pedro foi provado naquilo que ele falou. Diz que até o fim com Jesus, será que ele foi? Foi nada. Foi nada. Foi nada. Então, Deus quer saber se há pureza, firmeza no que você professa. Eu confio em Deus. Será que você confia? Ele vai trazer uma situaçãozinha para te provar mesmo. Se você confiar, glória a Deus, maravilha, você vai sair ganhando. E você vai ter muita felicidade. Agora, se você não confiar, isso vai ficar visível, vai ficar explícito. E vai ficar feio para você. E você vai ter que mudar, você vai ter que melhorar, você vai ter que corrigir. A gente está vendo aqui o tempo inteiro que um dos propósitos da aprovação é corrigir você. Então, a verdade ela precisa de aparecer. Às vezes você acha que confia em Deus, mas Deus sabe que você não confia. Então ele precisa de te colocar naquela situação que vai testar essa confiança que você diz que tem. Para você mesmo enxergar aqui, ó, a escama cair dos seus olhos.
a cegueira cair. Aí quando a cegueira cai, você enxerga. Eu achava que confiava no Senhor, mas eu não confio. Senhor, me faz confiar em Ti verdadeiramente. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro se achava tão fiel, mas ele não era. O Senhor vai provar seu coração. Mas fique alegre. Lembra do primeiro texto? O objetivo é para que você cresça plenamente. Então ele precisa de expor a sua falta de fé, sua descrença, sua falta de confiança. Ele precisa dispor sua ansiedade, ele precisa dispor a sua arrogância, a sua vaidade, ele precisa dispor. Então ele vai provar para tirar essa impureza e alargar você, fazer você crescer, para que você seja pronto, íntegro, completo, de bom caráter, tenha o caráter de Cristo. Ele vai provar você. E você precisa de ser provado, meu irmão. Você precisa dessa aprovação. E veja bem, vários textos que nós lemos, os textos são categóricos. Você vai ficar triste, na hora. Mas ao mesmo tempo ele diz assim, você vai ficar triste, mas fique alegre. Parece uma contradição, né? Eu vou ficar triste quando estiver sendo disciplinado, provado, mas eu devo ficar alegre. Você sabe por quê? A Bíblia manda você não olhar para o agora, para o hoje, para o que você vê. Você tem que olhar em fé para o amanhã. É assim que você se alegra. Então hoje está doendo sua provação, sua tribulação. A Bíblia manda você olhar como? Amanhã. Porque quando você olha para sua tribulação hoje, você se entristece. Mas quando você olha para ela amanhã, você vê um peso de glória inestimável, inigualável. O apóstolo Paulo diz que é incomparável o peso de glória que nos há aguardado com as leves e momentas tribulações e sofrimentos que nós passamos nesse mundo. É incomparável. Fique feliz. Isso é para o seu bem. Lembra? Ele faz isso porque ele ama. É incomparável. Vamos continuar? Sobre tristeza? Olha só o que a palavra de Deus diz. Eu vou pegar o texto e volto já. Continuando, sobre a tristeza. Você viu que em várias ocasiões nós lemos que a aprovação produz tristeza, né? Olha o que Deus pensa a respeito da tristeza. 2 Coríntios 7, a partir do versículo 8. Não estou arrependido por ter-lhes enviado aquela carta, ainda que estivesse muito triste durante algum tempo. O apóstolo Paulo estava triste por algum tempo. Foi ele que escreveu a carta aos Coríntios. Percebendo como ela seria dolorosa para vocês. Entretanto, ela só os entristeceu por um curto momento. Agora, alegro-me por tê-la remetido. Você está vendo? Na época ele ficou muito triste, mas agora ele tem alegria. Você está vendo esse paralelismo entre alegria e tristeza que a Bíblia sempre faz com as provações, quando ela fala sobre provações? Agora, alegro-me por tê-la remetido. Não porque ela os entristeceu, ou seja, ele não está ficando alegre porque ela entristeceu eles. Mas porque a dor fez com que vocês se voltassem para Deus. Deixa eu aumentar esse ventilador. Ela fez com que vocês se voltassem para Deus. Foi uma espécie de tristeza que Deus quer que o seu povo tenha. E assim não causamos mal a vocês. Essa tristeza fez que eles se voltassem a Deus. E não fez nenhum mal a vocês. Porque Deus, às vezes, utiliza a tristeza em nossas vidas para nos ajudar a nos afastar do pecado. Nos arrependermos para, assim, nos levar à salvação. Já a tristeza do homem incrédulo não é a tristeza do arrependimento verdadeiro e produz morte. 2 tipos de tristeza. Vejam só quanto bem lhes fez essa tristeza enviada pelo Senhor. Deus vai enviar tristeza para a sua vida.
Isso é uma promessa bíblica. Deus não tem só alegrias e felicidades para você, não, meu queridinho. Deus vai te enviar tristeza também, tá? Essa tristeza enviada pelo Senhor. Vocês não escolheram mais os ombros. Não encolheram mais os ombros. Mas tornar... Sabe o que é encolher os ombros? É assim, ó. Murchar, desanimar. Mas tornaram-se fervorosos e sinceros, e muito ansiosos para se libertarem do pecado, acerca do qual eles tinham escrito. Ficaram preocupados e com medo com o que sucedera. Vocês fizeram tudo o que podiam para corrigir a situação. Então, se ainda não estava claro, agora está mais claro. Talvez você se surpreenda, mas Deus precisa de te entristecer às vezes. Diferente do que ensina o mundo, Deus não quer que você esteja feliz o tempo todo. Em algumas circunstâncias, em algumas situações, o Senhor aceita que você esteja triste. Quando? Em nome de um propósito. Entendeu? Então, dependendo do propósito, ele aceita a sua tristeza. É isso. Então veja bem, para fazer você se afastar do pecado, corrigir sua vida de pecado, Deus manda coisas para te entristecer. Deus permite situações para te entristecer. Porque essa tristeza vai fazer você se voltar a Deus. Mas entenda um princípio. Se a tristeza que ele mandou é para você se voltar a Deus, como é que você evita essa tristeza chegar em você? É só você se voltar a Deus enquanto você está alegre. Sabe, existem muitas pessoas que na alegria abandonam o Senhor, se voltam as costas a Deus. Você viu a ilustração que eu contei agora há pouco atrás? Eu disse do homem que prosperou tanto que abandonou a igreja. Se Deus quiser recuperar ele, o que Deus tem que fazer? Tristeza. Tristeza. Nós precisamos da tristeza como um camelo precisa de água. Na verdade, todo mundo precisa, né? Então, às vezes nós precisamos. Não é sempre. Às vezes, com o coração maleável, quebrantado, o espírito contrito, você não precisa de Deus te jogar em tristezas para você fazer o que Ele quer. Mas veja, se for para proteger você, se for para evitar que você tropece, se for para fazer você se voltar a Deus, se for para fazer você se afastar do pecado, se for para fazer você, levar você à salvação, meu querido, é sem precedentes. Deus pode fazer tudo na sua vida, tudo. Quando eu te digo tudo, é tudo, 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 tudo. Ele pode causar todo tipo de tristeza para ter a sua obediência. Você lembra que a gente sempre está indo nesse rumo? Ele quer a sua obediência. Se você começou a entender, você vai entender o seguinte: se você quiser sofrer menos, seja mais obediente. Porque aqui Deus entristeceu eles para fazer eles voltarem-se a Deus e abandonar o pecado e que aquela tristeza conduzisse eles à salvação. Se você então mantém seus pés firmes no caminho da salvação e você é obediente, trilhe o caminho que Deus quer que você trilhe, por que é que Ele vai causar tristeza na sua vida? Ele vai te fazer, ele não vai precisar ver necessidade de te entristecer. Então, você quer viver mais feliz? Peque menos. Quer ser mais feliz? Erre menos. Desobedeça menos. Seja menos rebelde. Ouça mais a voz de Deus. Seja sábio. Dê ouvidos à sabedoria. Aí você não vai sofrer tanto. Quer sofrer menos? Esse é o caminho. O que ele diz também? Versículo 10. Já a tristeza do homem incrédulo
não é a tristeza do arrependimento verdadeiro, e essa tristeza produz morte. Então, meu querido, existe dois tipos de tristeza. A tristeza que ela é conduzida pelo Senhor, a tristeza que é conduzida por Deus, ela te leva ao arrependimento. Agora, a tristeza do homem incrédulo não é a tristeza do arrependimento verdadeiro, e ela vai produzir a morte. Por que pessoas se suicidam? Por causa dessa tristeza aqui, Porque uma pessoa que crê, você está vendo que ele diz que é a tristeza do homem incrédulo? Uma pessoa que crê, a tristeza que ele tem não leva ele para a morte, leva ele para a vida, leva ele para a salvação. Então, meu querido, o que te causa suicídio é uma tristeza pela sua falta de confiança em Deus. Uma tristeza que é reflexo de uma vida de alguém que não confia no Senhor. Ele não sabe olhar para a promessa de recompensa, para a promessa de restauração, para a promessa de fartura, para a promessa de cuidado, porque o Senhor tem cuidado de nós, a gente pode confiar nele. A provação, ela é vencida na base da confiança, da fé. Mas a tristeza do homem incrédulo leva ele para a morte. Quando não mata a vida dele, quando não tira a vida dele, faz ele entrar dentro de um caixão, sabe o que ela faz? Quando não faz isso, no mínimo, ela mata alguma coisa. Porque nem toda morte é física. Às vezes morre a esperança dele, pela tristeza que ele está passando. Às vezes morre um sonho dele, pela tristeza que ele está passando. Às vezes morre uma vontade dele, pela tristeza que ele está passando. Às vezes morre uma pessoa que era querida, no sentido emocional, pela tristeza que ele está passando, causada por ela. Às vezes morre um projeto, pela tristeza que ele está passando. Nem sempre é morte física, mas também leva ao suicídio, à morte física. Leva a vários tipos de morte, morte da esperança, morte da fé, morte da vida dele com Deus, morte da vida cristã. Tem muitas pessoas que o pai ou a mãe ou algumas pessoas da família morrem e ele desiste de ser cristão. Ele não acredita mais em Deus. Foi uma tristeza carnal, uma tristeza do diabo, uma tristeza humana. Ela produz morte. Já a tristeza espiritual aqui diz assim, que ela não causou nenhum mal a vocês. Nem toda tristeza causa mal. Aprende isso de uma vez por todas. Algumas tristezas vêm para o seu bem. É muito bom e necessário que você fique triste às vezes. Aprenda a valorizar a angústia, a aflição e a tristeza, porque ela tem o poder de melhorar o seu coração. Eu não peguei esse texto, mas eu vou te mostrar a referência. Vou pegar e te mostrar agora. Veja, Eclesiastes 7:3. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Então veja bem, Deus, ele não se importa de entristecer você, se você precisar daquela tristeza para melhorar o teu coração. Então Deus, ele não mede esforços quando o propósito é a salvação da sua alma. Inclusive, ele joga você na tristeza. Inclusive, ele conduz você por tristeza. Porque se essa tristeza melhorar o teu coração, ele envia para você. E veja bem, nós lemos aqui que quando formos provados, nós temos que ter a postura correta. Porque tem algumas pessoas que, por causa da provação, eles perdem o interesse, eles desistem. Não seja essa pessoa. Agora, a tristeza, segundo
o homem incrédulo que não crê, que ele não acha sentido na vida, na fé, todas as vezes que um ateu sofre, um agnóstico, ele percebe que a vida dele não tem sentido, não tem significado, porque ele olha para o sofrimento e ele não vê nada além daquilo. O sofrimento para ele é como uma tortura, é como aquilo que desmotiva ele de querer viver. O incrédulo, aquele que não crê em Deus. Mas quando você acredita no Senhor, você atribui, através da palavra de Deus, significado ao seu sofrimento. O sofrimento que nós, os cristãos, passamos nessa vida está no controle do Senhor, contanto que você não passe sofrimento por causa dos seus pecados. Porque veja bem, se você assassinou alguém, você vai sofrer as consequências dos seus atos, você vai passar por sofrimento. Depois, Deus vai te mandar uma tristeza que vai te induzir a um arrependimento, para você mudar de vida. Quando Ele te mandar, qual a postura que você tem que ter? Vamos pegar o texto. Eu já peguei ele. Em Hebreus. Vamos ver. Hebreus 3:7. E uma vez que Cristo é tão superior, o Espírito Santo nos adverte. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não permitam que o coração de vocês se endureça, como fez o povo de Israel. Eles se rebelaram durante o tempo da provação no deserto. Ali os seus antepassados me desafiaram e me puseram à prova, apesar da paciência que tive com eles durante os 40 anos e de terem visto tudo o que eu fiz. Por isso fiquei muito irado com eles, pois seus corações estavam sempre olhando para outro lugar, em vez de levantar os seus olhos para mim, e não reconheceram os meus caminhos. Assim, eu fiquei irado e fiz este juramento: jamais permitirei que eles entrem no meu lugar de descanso. Portanto, tomem cuidado com seus próprios corações, irmãos, para que não se tornem maus e incrédulos, levando vocês para longe do Deus vivo. Então falem uns com os outros diariamente a respeito dessas coisas, durante o dia que se chama hoje, para que nem vocês sejam cegados e endurecidos pelo engano do pecado. Porque se formos fiéis até o fim, confiando em Deus, tal como fazemos no princípio, quando nos tornamos servos de Cristo, participaremos de tudo quanto pertence a Cristo. Nunca se esqueçam da advertência. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam seus corações, como fez o povo de Israel quando se rebelou contra ele no deserto. E quem eram essas pessoas que ouviram a voz de Deus, porém, depois se rebelaram contra ele? Não foram aqueles que saíram do Egito com seu líder Moisés? E quem deixou Deus irado durante aqueles 40 anos? Não foram essas mesmas pessoas que pecaram e, como consequências, morreram no deserto? E a quem Deus estava falando quando declarou com juramento que jamais poderiam entrar no descanso? Não foi aqueles que lhe desobedeceram? E por que não puderam entrar? Porque não confiaram nele. Tudo sempre gira em torno de confiança. Aí eu te pergunto. O texto diz que quando ouvir a voz do Senhor, não endurece o teu coração. A tristeza vem para melhorar o teu coração, mas você tem livre-arbítrio. Você pode endurecer o teu coração. Não faça isso. Seja maleável ao Espírito. Abra o seu coração, não feche. Abrindo o teu coração, ao invés de fechar, você entrará no descanso do Senhor. Mas se você fizer como aquele povo, endurecer o teu coração, quando o Senhor falar com você através de uma provação, através de uma tristeza, através de uma dificuldade, meu querido, você vai perecer no deserto como aquele povo pereceu. Você não vai resistir, você não vai passar. Você vai perecer. Você não vai entrar no descanso do Senhor. Então veja bem. É melhor
quando nós estamos tristes, porque temos a oportunidade de melhorar o nosso coração. A tristeza, então, o que ela faz? Ela quebra o seu orgulho, assim, ó. Ela pega o seu coração empedrado e ela amolece ele. Ela amolece ele. Ela melhora o coração. E com o coração mole, mais amolecido, você consegue ouvir mais do Senhor. Você consegue ouvir melhor o Senhor. E ouvindo melhor o Senhor, você ouvindo melhor o Senhor, você consegue o quê? Voltar-se a Deus, obedecer o Senhor. Você consegue se voltar a Deus, obedecer o Senhor. Você consegue ter arrependimento, participar da santidade dele, ter a verdadeira vida. Veja bem, não endureça o seu coração. Quando uma pessoa sofre por causa do próprio pecado, como eu estava dizendo, ele recebe as consequências dos seus atos. Nisso, ele não tem recompensa. Ele só está pagando pelo que ele fez. Mas Deus vem e envia uma tristeza para ver se ele se arrepende. Cabe a ele não endurecer o coração, porque senão corre até o risco dele se desviar da fé, perder a salvação e ir para o inferno. Ele então, não endurecendo o coração, nessa hora que Deus enviou a tristeza para consertar, corrigir ele não endurecendo o coração, o que acontece? Ele consegue se voltar a Deus, se arrepender, melhorar o coração, melhorar de vida e participar de novo da santidade do Senhor Jesus. Então, quando você peca, o Senhor não te deixa desamparado, Ele tem uma provisão de tristeza para tentar ali, ó, injetar em você juízo, para você voltar a viver de forma sábia, viver na santidade, viver na justiça. Ele conduz você a isso. Então veja bem, diferente do que você ouve por aí, a tristeza tem um tesouro escondido nela. Tem um tesouro muito grande escondido na tristeza. Tem outro texto que diz assim, que é melhor estar numa casa. É melhor você estar numa casa onde existe luto do que numa casa onde existe festa. Porque na casa onde há luto, as pessoas param para refletir sobre o destino delas. E todo homem precisa de refletir nisso. Agora, as pessoas que eles vivem nas festas, eles se distraem e se esquecem que um dia eles vão morrer e ter que prestar contas a Deus. Por isso é melhor o luto. Porque no luto você fica triste, e quando você fica triste, isso é uma oportunidade para o seu coração melhorar, e quando seu coração melhora, você se volta a Deus, se arrepende de seus pecados, muda de vida. Vive em santidade e encontra a vida verdadeira. Não é sobre tudo isso que a gente está falando? Sabe o que isso quer dizer? A tristeza e a aprovação são uma ferramenta de Deus para cuidar de você, para te proteger de si mesmo, te proteger de tropeçar, te proteger de perder a salvação. Meu querido, sempre faça uma análise. As coisas que acontecem na sua vida, não, você sendo cristão, não são vazias de significado. Elas têm um propósito, elas têm um motivo. Elas têm um motivo. Elas têm um propósito, um significado, elas têm um motivo. Elas não são vazias de si mesmo. Entenda, isso que você está passando não é em vão. Isso é para te proteger, isso é para Deus extrair de você, por meio do Espírito Santo, algo
que Ele precisa que você tenha. Devemos dar graças a Deus, nos alegrar muito e dar glórias a Deus quando nós passamos por muitas provações, porque, olha, depois de você assistir tantos vídeos, você está começando a entender que, na verdade, as provações, as tristezas, as tribulações, os sofrimentos, as angústias, e tudo isso, quando é Deus quem está operando, sempre é para o seu bem. Não é isso que o texto diz? Quando é o nosso pai que nos bate ali, nos castiga, e a gente fica triste porque está sendo corrigido pelo nosso pai e nossa mãe, às vezes, o nosso pai e nossa mãe ainda erra, mas o Senhor não erra. Então, quando Ele te conduz ali, ó, para um castigo, uma disciplina, uma correção, Ele não erra. Ele sempre tem um propósito bem definido e no final Ele alcança. E a sua parte, como diz o texto, não endurece seu coração. Se submete, ora para saber, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu quero corresponder. Está vendo que existe uma postura específica que você tem que possuir? Continuamos no próximo.